Reviravoltas e mais reviravoltas no Cruzeiro, né? É um mercado aí realmente muito agitado da Raposa. Dessa vez aí, né? Trazendo um corte para vocês a respeito do volante Japa, né? Meio de campo ali habilidoso, bom jogador. Cria aí, né, da Toca, e tem tudo para brilhar, quem sabe, um pouco mais para frente no Cruzeiro, porque agora, né, ele vai ser emprestado pro Mirassol, o jogador vai pro Mirassol, e os comentaristas trouxeram aí, né, quais são essas vantagens, o porquê o Cruzeiro tá tomando essa decisão, o que motiva, né, e obviamente querer saber de vocês também o que vocês acham, se tá certo, se ele não vai ter espaço, se ele precisa ganhar rodagem em outro time, que tem estrutura, como é o caso do Mirassol, apesar de ser um time de menor expressão, ou se deveria segurar, né? Afinal, a gente está vendo ali algumas saídas do Cruzeiro. Então, comentem aí, vamos soltar o vídeo, depois a gente volta com mais notícias. Ô, pô, falando em japonês, o nosso japonês tá saindo do Cruzeiro. É isso. Quando todo mundo tava pedindo para ele jogar, o Cruzeiro vai lá e negocia o Japa. É isso, HG. Boa tarde, galera. Boa tarde pra todo mundo aí. O Arcílio Neto e a Dani Paiva soltaram em primeira mão no GE. Que o Mirassol acertou o empréstimo do Japa até o final da temporada. O Japa, meia do Cruzeiro, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2030 e vai ganhar oportunidades aí no bom projeto do time do Mirassol, né? Pro Japa, acredito que é um acerto pra ele, porque vai pra um time que tá bem estruturado, disputando várias competições. Libertadores, né, tem uma estrutura, né? É um time de estrutura mesmo, um time que vai oferecer pro Japa aquilo que ele precisa pra se desenvolver mais. Mas, já de antemão, dando a minha opinião aqui, até tava conversando ali com o Pedro Henrique mandou ali, ó. Antes que o Popó chore, queria entender de forma objetiva o que o Japa fez até aqui pra ter tanto prestígio. Ô Pedro, o que ele fez aqui foi jogar bem todas as vezes que foi acionado. Ele não teve muita sequência, é verdade. A gente precisava de ver mais pro Japa pra cravar que ele vai ser aquele jogador que a gente tem expectativa. Mas em todos os minutos em que ele foi acionado, e aí independente das circunstâncias, independente do técnico, independente da condição do Cruzeiro, em todo momento em que ele foi acionado, ele correspondeu. Todas as vezes que o Japa entrou em campo, ele é um cara dinâmico, ele é um cara perseguidor, ele é um cara que ele dá combate quando ele tá sem a bola. Com a bola no pé, ele tem qualidade, ele acha. Ele, nessa temporada, por mais que não tenha jogado quase nada, ele tem 2 gols e uma assistência. Então é alguém que cresceu numa base sendo destaque, subiu sendo destaque, foi destaque em times ruins, os times treinados pelo Diniz, foi destaque em times bons, o time treinado pelo Jardim. E com o Arthur Jorge ele perdeu espaço. Eu tô criticando aqui o Arthur Jorge? Não, acho que o Arthur Jorge pode não ter visto no Japa alguma coisa que realmente ele queria. Agora, pra mim o Cruzeiro perde uma boa opção no meio campo. Pra mim o Cruzeiro perde uma boa opção no meio campo. Uma opção que vai ser muito difícil ele achar dentro do próprio elenco. Que é um cara dinâmico, um cara que faz o meio aberto pela esquerda, o cara que faz o volante, o segundo volante, o cara que faz o lateral. Lembrando, o Japa, ele estreia no profissional como lateral esquerdo num dos jogos mais difíceis. E um jogo histórico, né? Um clássico contra o Atlético lá, o primeiro da Arena MRV. Então, assim, a gente sabe do potencial do Japa, quem acompanha barato, a base, né, Popó? Aqui é barato. Quem assistiu o Japa no Sub-20, no Sub-17, o Japa tá no Cruzeiro aí desde os seus 14 anos, quem acompanha a base sabe que o Japa sempre foi bastante diferenciado e ele perder esse espaço dentro do próprio elenco do Cruzeiro, pra mim, é um erro gigantesco, principalmente porque o Cruzeiro tem no seu meio de campo um jogador que você gosta, você é fã dele, você quer tatuar ele. A gente tem um amigo, eu e o Luiz temos um amigo em comum nosso, o Iron, que foi incondicional do Matheus Henrique, né? É do dono do fã-clube. Eu não sou fã do Matheus Henrique. Eu acho que o Matheus Henrique é hipotético. A gente até hoje pensa num cara que a gente quer ver, que a gente sabe o potencial, mas que no Cruzeiro nunca entregou. É um cara que não ajuda a marcação, sobrecarrega o Romero, segura muito a bola no pé, nunca decidiu nada, nunca foi o cara que a gente falava, não, esse agora vai ser titular. Então, pra mim, o Cruzeiro perde, sim, uma baita reposição, uma baita composição de elenco no time. Ô Lucão, muita gente pedia, né, o Japa mais oportunidades. É natural a gente imaginar que o Cruzeiro tá interessado em se reforçar, montar o time mais forte possível pro segundo semestre, porque tem Libertadores, Copa do Brasil, tem o próprio Campeonato Brasileiro, né? Vai ter que fazer uma campanha até melhor do que foi. Tá com quantos pontos no Brasileiro? 23? 22 ou 23? 23 então vai ter que fazer uma campanha igual ou melhor que a do turno, e o retorno é sempre mais difícil, juntamente com Copa do Brasil e Libertadores. E na Libertadores é o Flamengo. De cara. 24, viu? De cara, 24 pontos. 24. Então, sem o Romero no primeiro jogo, lembrando. Sem o Romero no primeiro jogo. Então, você acha que o Cruzeiro age de forma correta? Porque se vai ter pouca oportunidade aqui, vamos liberar pro Mirassol, que tem estrutura, tem um time bom, organizado, e né? também tá na Libertadores, etc e tal.
Ou você acha que tinha que segurar e dar oportunidade aqui? Depende do movimento que o Cruzeiro vai fazer no mercado. Né? Se o Cruzeiro trouxer jogador, já precisava reforçar o setor. Para mim, a maior prioridade do Cruzeiro no momento não é nem as pontas, né? A gente já discutiu isso muito, mas é esse substituto pro Romero. Não substituto, mas outro primeiro volante para pelo menos brigar com o Romero e ser uma alternativa confiável, coisa que o Matheus Henrique, como o Popó falou, não é e nunca foi. Então, vamos ver qual vai ser o movimento do Cruzeiro no mercado. Já precisava reforçar e agora, mais uma vez, vai ter que olhar de novo para essa posição. O que chama atenção também é muito pelo custo-benefício. Ninguém tá falando que o Japa vai ser a solução dos problemas do Cruzeiro. É a composição de elenco, né, Lucão? Para compor e compor de forma barata. Barata para os padrões de uma Série A de um clube grande igual o Cruzeiro. O Cruzeiro já tem que pegar um Wallace lá, que é hoje, né, em muitas aspas, é um peso, porque é um jogador com alto salário e não joga. O Mateuzinho, um alto salário e não consegue entregar o que se espera dele. Né? Ano passado já teve o Eduardo também, que teve mais opções, mais oportunidades do que o Japa. Então, assim, a roda foi girando e o Cruzeiro tendo uma cria da base, um ativo que, por mais que talvez não fosse protagonista, mas poderia ser negociado se tivesse uma sequência de jogos, um time bom que é esse o Cruzeiro. Então é o seguinte, eu acho que você perde uma opção barata e interessante pro elenco. Se vai fazer falta, HG, vai depender do movimento do Cruzeiro do mercado. Se o Cruzeiro não for, vai fazer certamente, porque igual você falou, vão ser 3 competições no segundo semestre e esse gargalo vai apertar. Ô Rui, gostaria de ouvi-lo. O Japa ele tá saindo por empréstimo, correto? Isso, até o final da temporada. Ou seja, quantos jogos o Japa fez esse ano? Esse ano ele fez 10 jogos no total. Foram 10 jogos, né? Mas já não vem sendo utilizado pelo Arthur Jorge. Sim, o Arthur Jorge não chegou a... Eu acho que foi mais um bom movimento do Cruzeiro, por quê? Justamente porque o Mirassol é o time do momento, né? Querendo ou não. Foi mais ano passado, né? Mas tudo bem. Mas esse ano tá na Libertadores, ou seja, tá na vitrine, né? E pensando do lado do jogador, eu sei que a gente vê grande potencial no Japa. É um jogador polivalente, ele pode fazer várias funções e bem dentro do time. O Japa ele não entra no jogo e compõe um setor. Ele faz ele faz como segundo volante, ele faz como ala esquerdo, ele faz como extremo pelo lado esquerdo. O Japa é um jogador bastante inteligente. Eu acho que pra ele é muito bom o HG. Profissionalmente pra ele é muito bom. Desde que ele jogue realmente. Desde que lá dentro do Mirassol ele seja um titular incontestável, para que realmente ele possa mostrar pro Cruzeiro que ele foi aqui injustiçado. Ou melhor ainda, para que o próprio Cruzeiro mostre o seu ativo pro mercado e que as propostas venham. A gente sabe que pro jogador da base é sempre mais difícil você conseguir o seu espaço dentro do elenco. Ainda mais dentro do elenco do Cruzeiro que você tem hoje. O Sinisterra, que vem crescendo, né, evoluindo após as suas contusões. Você tem o próprio Matheus Pereira, que o Matheus Pereira é um jogador que ele não machuca. O Matheus Pereira ele não fica fora de nenhum. E tomara que não, né, Popó? Entendeu? Então você vê que o setor esquerdo ali, a ala esquerda do Cruzeiro, ela tá bem ocupada. Mas agora eu torço para que o Japa realmente tenha um grande rendimento até o final de 2026. Porque eu também vejo nele muito potencial. Muito potencial, mas se eu pudesse dar um toque para ele também, sabe? Às vezes a gente, para os clubes que a gente vai, a gente tem meio que determinar, não, eu vim para esse clube para jogar nesta posição. Que foi mais ou menos o que eu fiz, Popó. Eu jogava sempre de volante, de meio e de lateral, volante, meio e lateral. Quando eu saí do Cruzeiro e fui para uma outra equipe, que foi, por exemplo, pro Guarani de Campinas para terminar o Brasileiro, eles quiseram me trazer pro meio campo de novo. Não. Eu virei e falei, não, vou ficar no banco de reserva, na hora que eu tiver uma oportunidade na lateral direita eu vou jogar. Então isso, em certos momentos, é muito importante pro jogador. Olha o gol. E eu espero que o Japa possa escutar a gente. Tem gol? Gol de quem, Lucão? Meu plantão esportivo. Lukaku. Baita no centroavante, viu? Gosta, mas fraquinho, ele encostou na bola a primeira vez, acabou de entrar. É um faro de gol absurdo. Pouco gol esse aí. A Bélgica empata com o Egito. Agora tudo igual. E já estão mais ou menos na reta final da partida aí. Esse é centroavante, vai centroavante mesmo. Feder cabureta, como diria HG. Isso é chega rasgando, não tá nem aí. Isso é centroavante. No meio de 2 zagueiros. Daí que estão empurrando. Quando tem atacante que não quer dividir bola, né, Popó? Foi falta dele ali. Vai chamar? Deixa eu ver se foi. Não, é que ele é muito forte. Não, de braço foi gol contra, hein? Foi gol contra. Tem que anular. Foi gol contra, você viu? O HG ele literalmente arrastou os 2 zagueiros. Só fazendo um adendo que o Rui falou, Luiz, é porque assim,
só pra deixar bem claro, tá? O movimento por parte do Cruzeiro e do atleta é corretíssimo, tá? Se o cara não tá ganhando espaço no elenco, não tá sendo valorizado, não tá tendo espaço, ele tem que procurar o espaço dele. O Cruzeiro emprestar pro Mirassol eu acho válido pra caramba. E pro Japa vai ser perfeito. Eu acho que é um clube perfeito que dá estrutura e vai precisar de utilizar ele, porque justamente o fato do Mirassol estar em Libertadores e o brasileiro o bicho pegando, cara, eles vão precisar rodar, o Japa vai ganhar minuto. Eu acho que o Cruzeiro e o Japa estão certíssimos. A minha crítica, e aí é o que dói no torcedor do Cruzeiro, porque parece que você não pode criticar, mas eu não me ligo pra isso. A minha crítica é ao Arthur Jorge não ter dado mais oportunidades porque existiu momentos em que foram necessários. E nesses momentos em que foram necessários, até outras opções que pra mim eram melhores que o Japa passaram na frente. A gente viu momentos em que o Cruzeiro poderia ter utilizado o Japa para fechar o meio de campo, utilizado o Japa para ganhar até mais fôlego na partida em diversos momentos, e por muitas vezes o Arthur Jorge colocou o Matheus Henrique, que tudo bem, tem gente que prefere, tem gente que não prefere. No jogo contra o Goiás, por exemplo, Copa do Brasil, ele coloca o Marquinhos. O Marquinhos que vem de lesão, o Marquinhos que é um cara que tá... Entendeu? Então, assim, opções. O próprio Bruno Rodrigues entrou em alguns jogos em que ele poderia ter colocado o Japa para preencher o meio, soltar mais os seus atacantes, abrir mais lateral. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o Japa, ele teria que ter tido mais oportunidade dentro do elenco do Cruzeiro. Se o Arthur Jorge entende que não, se não vai resolver, ótimo, o Cruzeiro acerta demais. Porque não adianta ficar com um cara que pra mim é um baita ativo parado no banco, sem oportunidade. E aí vai pro Mirassol, eu tenho certeza que se ele tiver a oportunidade, se ele conseguir ter uma sequência, a gente vai ver o Japa se destacando até o final da temporada. Esse que é o ponto, Popó. Assim, você sabe que eu concordo com você muito em relação ao Japa. Só que, cara, o que chama atenção é que o Japa, claro, ele teve também alguns problemas de lesão, né? Foram alguns, infelizmente, pro jogador, né? Ele não conseguiu ter sequência ali na carreira. Sempre que ele começava a ter algumas partidas, ele tinha alguma lesão mais séria. 23 e 24 foi assim, né? Final de 23 ele se destaca muito, quando o Cruzeiro tava quase brigando pra não cair. E aí o Seabra coloca ele no time e ele ganha minutos e corresponde. Aí se imaginava que 24 ele ia ganhar uma sequência, ele acaba lesionando. E eram umas lesões bem esquisitas. O Japa teve o caso de ter uma ruptura muscular, uma coisa super esquisita. Aí depois, quando ele voltou, ele teve uma fratura no pé, que, claro, aí não é culpa dele, é de treino. Mas sim, 23 e 24 dele foi interrompido por lesões. Chama só 22 anos, né? Passou por isso tudo, né, Popó? Mas chama novo pra caramba, que assim, cara, e eu concordo com o Popó. Eu acho que o Japa, cara, não é que ele precisava ter mais minutos. Ele não podia estar atrás de alguns jogadores desse elenco do Cruzeiro como ele esteve em alguns momentos. Concordo plenamente. Só que, cara, por que será que com quase nenhum treinador ele teve essa sequência, sabe? Então o dia a dia dele não deve ser bom, gente. Isso que chama atenção, assim, porque quando o Japa entra em campo, do Japa? Eu não lembro do Japa entrar em campo, eu acho que foi uma partida ruim também. Cara, eu não lembro de partida ruim do Japa também, porque no momento que ia ter uma sequência, mas ainda assim, agora ele tá aí, cara, e foi atropelado. Mas agora ele tá aí e ele não joga. Você lembra que o Ney Franco teve aqui e falou com a HG? Tem certas coisas que o treinador faz que a gente não entende. Como a gente não tá nós não estamos no dia a dia do clube. Nós não sabemos de que forma que esses jogadores profissionais eles se comportam no dia a dia. Então, porque às vezes o Japa não se dedica no dia a dia, ou às vezes ele tá desanimado, a gente não sabe o que tá acontecendo, sabe? Então, às vezes o Matheus, por exemplo, o Mateuzinho, que é muito questionado, às vezes o dia a dia dele ele é extremamente aplicado. E o treinador numa gestão de grupo, você não pode ficar dando oportunidade para jogadores que no dia a dia eles não demonstram que estão querendo passagem, que estão querendo uma oportunidade. Então, e eu tive vários jogadores como esse, por exemplo, nas categorias de base em América e Cruzeiro, que na base todo mundo ficava aqui, ó, tratando como se fosse ouro, né? Ah, não pode falar, não pode questionar. Ô, gente, mas é aquela história, né? No profissional, quando se é bom, se joga. Quando se é bom, se joga. A gente não fica ali como eterna promessa. Então, entra e joga. Entra e corresponde. Então, eu acho que a gente tem que analisar melhor. Porque será que o Japa, por exemplo, é um Hendrick da seleção? Mas então, o Cruzeiro renovou com ele até 2030. Mas esse que é o ponto, cara. Se ele fosse um cara que não tem potencial... Por que ele não conseguiu ter mais oportunidade? Porque, assim... Ah, Luiz, mas o Japa é só expectativa? Não, porque ele já jogou. E quando ele jogou bem. Assim, mais uma vez, eu não lembro de uma partida ruim do Japa. Eu também. Agora, tem jogador que tá no Cruzeiro hoje que já jogou várias vezes, que eu te falo algumas partidas ruins, disputando posição com ele. Eu não sou um cara que gosto, que assim, na verdade, quando o Cruzeiro contratou, achei uma baita contratação, mas o Matheus Henrique, pra mim, nunca se justificou no Cruzeiro. O Matheus Henrique teve o melhor momento dele, foi em 24 com o Fernando Diniz. Alguns bons jogos, muitas contusões.
Não, muitas não, né? Foram O duas. Mateuzinho demorou mais, né? O Mateuzinho teve... Pode colocar 3. Foram de 3, recuperações foram, mais duas longas, foram né? de fratura na costela, né? Teve duas fraturas na costela. Então, foram 3 contusões e tal, e quando entrou, fez jogos ok, vai. Ele tem jogos bons, por exemplo, o jogo contra o Corinthians lá na semifinal da Copa do Brasil é um jogo bom. O jogo Esse jogo contra... aí, pô, foi uma exceção do caramba do Mateuzinho. É um lá jogo do com Cruzeiro, exceção. velho. O Matheus Henrique vive de exceção de bons jogos que você fala, esse é o Matheus Henrique que a gente quer ver. Jogos em que ele não agrega em nada. Um volante que deixa o Romero sobrecarregado. A torcida tem memória curta. Pega qualquer jogo do Cruzeiro do Diniz, qualquer jogo do Cruzeiro do Seabra. Quando era Romero e Matheus Henrique, o coitado do Romero tinha que correr por 4. O Matheus Henrique não volta pra recompor, ele não marca. E ele é volante. Não adianta, isso é brigar. E assim, ele é um jogador super querido. Uma galera ama ele, mas não tem como. Ele não entrega o melhor momento contínuo. dele, pra mim, no Cruzeiro do Seabra, ele não jogava nem como segundo, né? Ele era o terceiro Ele é jogador do terceiro nome. Ele subiu quanto, Popó? 23? O O Japa Japa, sobe definitivamente 23. E quantas lesões ele teve desde então? Nossa, Só o que Japa te teve numerou. mais 4. Então, pra mim, eu acho que tá aí também uma das justificativas. Cruzeiro, nesse meio tempo, Mas tudo quantos bem. treinadores teve e quantas lesões o Japa Mas teve? esse ano ele teve alguma? Não, isso que eu falo, é natural não ter tido a sequência, não ter entregado tanto a ponto dos treinadores o bancarem. O Cruzeiro estava então recomeçando um trabalho a cada 6, 7 meses, a média. O Mateuzinho, o Japa não estava nunca no ápice fisicamente. É natural ficar um pouquinho no fim da fila. Se fosse um jogador tão descartável, não tivesse esse potencial, fica a diretoria ia renovar em janeiro desse ano. Janeiro de 2026 o Cruzeiro renovou até 2030. O Pedrinho não ia rasgar dinheiro. Se o Japa não tivesse qualidade, o Pedrinho não ia renovar até 2030. Não é até 2028, 2030. Então alguma coisa tem. Algum potencial esse menino tem, claro. E é mais que natural ele querer sair pra jogar. Certamente o empresário também foi, né, Rui? Chega, gente. Então tá aí, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte que a gente separou, né? O corte aí do Japa, um jogador aí da base, uma joia, um xodó, tem tudo, obviamente, para poder crescer, evoluir na sua carreira, mas para agora, né? Eu acredito que o Cruzeiro ele toma uma atitude ali estratégica, pensando que realmente fica difícil, né? O Cruzeiro investindo bastante, jogadores caros, jogadores ali já prontos. Então, assim, ele teria realmente poucas oportunidades nessa posição, principalmente. Então, acredito que uma rodagem aí, né? Já tá no meio da temporada. Esse empréstimo aí pode sim fazer bem para o Japa, pode fazer ele evoluir bastante. Ele precisa jogar de forma profissional, disputar aí Série A, vai disputar até Libertadores com o Mirassol. Então é realmente uma situação ali que eu acredito que pode fazer esse jogador evoluir ainda mais. E aí sim, né, futuramente ele tá entregando pro time do Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje, cara, é um time ali prateleira top 1 do campeonato, né, do Brasil. Então com a qualidade, com o dinheiro investido, ele realmente vai acabar sendo preterido. Então é melhor deixar o jogador ir, mostrar sua qualidade em outro clube, e aí sim ele volta com mais rodagem, mais experiência, e aí vai ter um peso maior pro elenco. Então eu acredito sim que tá certo aí essa atitude da diretoria, mas entendo quem discorde, né? Entendo quem discorde com o pensamento de que é um jogador que poderia somar no elenco ainda hoje, né? Porque tem muita qualidade, é um jogador aí que tem tudo para despontar, e ele poderia sim estar ganhando algumas oportunidades, principalmente o Arthur Jorge, que vira e mexe, utiliza a garotada aí para poder dar um descanso pro elenco principal. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido o corte. Aqui fora até o final, deixa o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo aí, valeu!